Gente, está todo mundo me ouvindo? Posso começar? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá dando muito eco? Tá um pouquinho, mas não tá me atrapalhando, não. Tá certo. Vou botar aqui meu rostinho, que fica estranho, né? Então, vamos recomeçar, então. Bom dia. Eu sou a enfermeira Janaína, sou mestranda do PPG em Unirio, sou especialista em terapia intensiva pelo FRJ e sou enfermeira do Hospital Naval Marcílio Dias e atualmente desde 2016, eu tô fazendo parte do setor de higienização e limpeza hospitalar. Por isso que surgiu interesse, né, pelo tema, essa questão do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. É muito com o que eu trabalho, né? Além da limpeza, além de detetização no setor. Eu sou fiscal, né? Eu tomo conta do contrato do hospital, da questão de resíduos. Então, vou tentar passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu também faço parte, né, da comissão de gerenciamento também do hospital, comissão de gerenciamento em resíduos, e tudo que a gente puder, né, tá passando assim de conhecimento, acho que é válido, né? Vou falar um pouquinho porque que a enfermagem ela também está incluída nesse contexto, não só ela, como todos os profissionais de saúde, que é uma questão importante, né? Tanto para a questão ambiental, para a questão de custos, para a questão de segurança do trabalhador. Então, é um contexto que abrange muita coisa, tá? E, na verdade, ele acaba sendo também um cuidado indireto, né, para o paciente. Então, eu vou falar sobre alguns tópicos. Eu tentei colocar bastante figuras, não tanto texto, tá? Para não ficar muito maçante. E no final, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar falando. O que eu puder contribuir, pesquisar, não tem problema nenhum, tá? Aqui é uma troca. Então, os tópicos, né? Falar um pouquinho da definição, as etapas do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, as legislações que têm a ver com esse contexto, né? A enfermagem, os resíduos de serviços de saúde e a classificação e especificidade dos resíduos, tá? Geralmente é um tema, né, que a graduação ela não aborda muito, tá? Eu sou formada pela Unirio do ano de 2006 e, por exemplo, eu não tive, né, esse assunto, né, esse tema na graduação. Então, na verdade, a gente vai tendo conhecimento através de cursos, através mesmo da experiência do trabalho, da leitura das legislações, tá? A definição do gerenciamento. Conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos resíduos naturais e do meio ambiente. Então, eu já falei um pouquinho que é um contexto bem amplo, né? E ele está baseado, né? Essa frase foi da RDC número 222. Quando eu falar das legislações, ela é uma das principais. Antigamente a gente tinha 306 de 2004, mas ela agora já está desatualizada. Então, a atual, né, é essa. O que compõe esse manejo dos resíduos de serviços de saúde? No primeiro momento, ele começa no momento que a gente segrega o lixo, naquele momento lá do cuidado. Então, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber
em qual recipiente eu vou colocar. Se ele é infectante, se ele é químico, se ele é pérfuro cortante. Então, tem que saber classificar esse resíduo. O acondicionamento, eu vou colocar ele no recipiente adequado. Né? Se é a caixa de pérfuro cortante, se é a lixeira, tá? A lixeira branca, a gente vai ver que só existe mesmo padronização para o resíduo infectante, os demais é uma questão institucional. Se eu quero colocar o resíduo comum como azul, como verde, não tem problema nenhum. Eu só tenho que deixar isso claro institucionalmente, né? Seja no hospital, seja numa unidade básica de saúde, tá? A questão da identificação, ele tem que estar identificado, ele tem que ter aqueles, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, aqueles logotipos, aqueles símbolos, né? Para dizer o que ele é, até porque depois ele vai ser transportado e ele vai ser retirado do hospital. E aí é feito o transporte interno, geralmente pelo coletor, né, que é um funcionário da limpeza. E esse transporte, ele vai, né, até o que a gente chama de sala de utilidades ou expurgo, que é uma nomenclatura, você utiliza uma ou outra, mas quer dizer a mesma coisa. É um local de acondicionamento dentro, né, que é o armazenamento temporário, dentro da instituição, tá? Onde a gente tem, vocês estão vendo essa figura à direita, esse container que a gente chama de container, tá? Esse containerzinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver quando eu... Aqui. Isso, que a gente chama, né? Que são os carrinhos que eles levam, que transportam resíduo. E aí, desse armazenamento temporário, ele vai ser, como a gente fala, feito o translado, ou seja, o caminho para o armazenamento externo. O armazenamento externo é o que a gente chama de abrigo de resíduos externo, que é um local onde tem algumas salas, né, ou compartimentos. Cada compartimento vai ter um tipo de resíduo químico, resíduo pérfuro cortante, resíduo comum. Ele vai fazer um acondicionamento ali, ele, pela lei, ele pode ficar, dependendo de qual, até 24, 48 horas, e aí a empresa, mas não fica além, até porque a gente vai gerando, né? Você imagina, uma unidade de saúde, um hospital, ele vai gerando, um hospital, então, e aí é feita a coleta interna. Geralmente, a coleta interna é feita por uma empresa, né, que a administração pública ela contrata, tá? Através de um contrato, por quê? Porque cada resíduo ele vai seguir um caminho diferente. Ele tem um tratamento específico, que a gente vai ver mais à frente, tá? E aí a empresa coleta e é feito o transporte externo. Eles colocam num caminhão, né? Por exemplo, um caminhão comum é um caminhão que é ele coloca todo o lixo, por exemplo, comum, né, um compactador, que ele já vai ali imprensando aquele lixo para ser levado. Pode ser um caminhão baú, onde eu vou acondicionar todos esses contêineres, né, para ser levado para um tratamento específico, tá? E depois ele vai ser o quê? Destinado para algum local. Ou ele vai tratar primeiro, ou, no caso do comum, ele vai direto para um aterro ambientalmente controlado, que é o termo que a gente chama hoje, tá? Que é a disposição final. Aí é o passo a passo que a gente falou, primeiro a geração do resíduo, depois a identificação e classificação, acondiciona, né, nas lixeiras, nos contêineres, é feito um armazenamento temporário dentro da instituição, depois um armazenamento externo no abrigo de resíduos, ele é transportado para a sua destinação final, dependendo do resíduo, ele vai sofrer um tratamento, e aí ele coloca também, a gente vai falar um pouquinho da questão do reciclável também, que a gente pode estar, apesar de institucionalmente, né, dentro de
do hospital, na unidade básica, a gente também pode fazer deve fazer essa reciclagem também do lixo, e aí ele vai ser disposto no aterro, tá? Ambientalmente controlado. Aí as legislações, né? Já falei um pouquinho da RDC, que é a base. Ela vai tratar das boas práticas do gerenciamento dos resíduos. Também tem uma que é muito parecida. A RDC ela traz várias terminologias, ela está bem completa agora. Toda a classificação dos resíduos, os tratamentos, o acondicionamento, então ela é bem completa, além das terminologias. O que é um resíduo químico, o que é uma sala de utilidades. Então, ele traz muitas terminologias, tá? O CONAMA também é uma resolução, né? A 358, que também fala do tratamento da disposição final, só que ela é de 2005, tá? A RDC 222 ela é mais atualizada. Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos também, que trata também do assunto também, que é de 2010, tá? E também tem a questão da separação dos resíduos recicláveis. Teve um decreto-lei na época do presidente Lula, em 2006, 5.940, que ela institui que toda administração pública ela deve fazer doar, né? Doar seus resíduos recicláveis para uma cooperativa ou associação de cooperativas. Até para a questão de originar empregos, né? De dar oportunidade para as pessoas, até porque são resíduos que podem ser transformados em outros, tá? Um óleo de cozinha pode virar um sabão que a gente utiliza, né? Então, assim, tem bastante coisa. Eles tratam, levam para triagem, né? Triam esses materiais e conseguem destinar de uma forma que, às vezes, esse mesmo material ele volta com outra roupagem, né? É bem interessante. E, na verdade, você não pode vender, você tem que realmente, se for um hospital público, uma unidade de saúde, você tem que realmente doar, tá? É feito um termo também, como se fosse um contrato, até porque eles querem saber se realmente esses valores eles são rateados, né? Se eles são divididos, então você passa por algumas, como é que eu posso dizer? Com algumas regrinhas, né, para poder pegar esse resíduo na instituição. Isso é publicado em diário oficial, então é uma coisa bem certinha. Uma coisa muito importante na questão do gerenciamento é o manifesto do resíduo, tá? Todo esse resíduo que ele é gerado, existe uma certificação, tá? Que a gente chama de manifesto, onde a gente vai ter, aí não vai dar muito para ver, mas assim, o que é importante? É a identificação de quem gerou, né? A unidade de saúde que gerou, quem transportou esse material, qual foi a empresa. Geralmente essas empresas elas têm que estar dentro das normas da Colurb, tá? É da Colurb mesmo. E o tipo de resíduo e o destino final, para onde ele foi, se ele foi tratado ou não, o destino final. Então, todo o percurso do resíduo, ele é certificado no final e ele volta para quem gerou, tá? Quem faz esse controle é o INEA, aí dá para ver, né? Instituto Estadual do Ambiente. Então, assim, é tudo muito certinho. Então, esse resíduo que a gente produz na unidade de saúde, a gente tem que ter a certeza que ele vai para um lugar adequado, tá? No final das contas, ele foi tratado ou não e foi para um lugar adequado.
O que muita gente fala também é do plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. O plano é como se fosse um documento guia, onde eu tenho todos os serviços da instituição que geram resíduo, né? Se eu tenho, por exemplo, no hospital, o setor de hemodiálise, o setor de laboratório, as enfermarias, então, assim, é um documento que cada um vai colocar ações, o que é feito com aquele resíduo, como eu faço, como eu acondiciono, para onde vai. Então, assim, é um documento geral, onde eu vou ter todo esse passo a passo dentro da instituição. E ele tem que ficar, ele pode ficar tanto online como impresso, né, nos setores, ele tem que ser de fácil acesso. Uma coisa interessante dele é que ele tem por exemplo, se eu tenho qualquer acidente, por exemplo, com uma substância química, eu tenho como saber que substância é essa, o que ela pode causar, o que eu tenho que fazer, que é o FISPQ. Então, assim, tem coisas muito importantes nesse documento, né? O impacto ambiental que se tem, né, se acontecer alguma coisa. Então, assim, é um documento guia bem importante também, que muita gente não tem conhecimento. Tá? O que eu tenho que fazer se eu gerar tal resíduo? Tem a empresa da instituição que faz todo o processo. Bom, aí chegando na enfermagem, né? Aí eu coloquei uma bonequinha, né? O que a gente tem a ver com isso, né? E os outros profissionais? Será que eles também não estão envolvidos? Né? Na verdade, todos estamos envolvidos. Só que a questão da enfermagem, ela entra pela quantidade de procedimentos, a quantidade de tempo que a gente fica, né, com o paciente, que é uma coisa inerente à nossa profissão. Acaba que a gente sendo um potencial gerador de resíduos. Isso é inegável, né? Mas o médico, ele vai fazer o procedimento, ele também tem que ter essa ciência. Quem trabalha no laboratório, né, farmacêutico, ele também tem que saber. Então, assim, todo mundo tem que saber. Gerenciamento de resíduo é uma coisa, é algo multiprofissional, tá? Porém, cada um tem sua responsabilidade, né? Então, todos os profissionais, eles são responsáveis, né, pelos resíduos de saúde gerados na unidade de saúde. E tem trabalhos que falam, né, que a enfermagem é a peça-chave para a segregação de resíduos de um hospital. E muitos artigos internacionais. Tá? Eu trago aqui também, né, tem muita gente que não tem conhecimento, a resolução do COFEM 303, que fala assim: o enfermeiro, ele está devidamente habilitado quando designado, né, ele não é obrigado, mas quando ele, como se diz, ele é acionado para aquela função, né, exercer a função de responsável pela elaboração e implementação do plano de gerenciamento de resíduos, ele pode ser emitido um certificado de responsabilidade técnica pelo COREM, ao qual está vinculado, né? É claro que é o que eu estou falando, através da experiência, ele tem habilitação, mas através da experiência, através do que ele se propõe, né? Mas ele não é obrigado. Mas a instituição, independente, ele pode convidar, sim, um enfermeiro para tomar conta dessa questão, né? Da implementação e da elaboração. Outra coisa também são que os artigos científicos, eles apontam, né, a possibilidade da utilização, né? O que poderia fazer? Porque, assim, quando a gente lê várias literaturas, a gente vê que as pessoas não têm conhecimento às vezes, não fazem a prática da forma próxima do correto, vamos dizer assim.
Então, assim, o que que os artigos eles trazem? Que os procedimentos, que a utilização de procedimentos operacionais padrão no manejo dos resíduos, de um programa de capacitação contínua, eu digo contínua porque não adianta você fazer quando você entra na instituição, né, na unidade de saúde, porque isso aí vai se perdendo, a gente sabe. Então, tem que ser uma coisa esporádica, né? De 3 em 3 meses, para poder ir renovando esse conhecimento. Até porque, às vezes, sai uma outra lei, né? Sai outra normativa e as coisas podem mudar também. Outra coisa também que aponta é a questão de um feedback de informações sobre essa geração dos resíduos, né? Dar um retorno para os profissionais do quanto está sendo gerado, o que pode melhorar. Então, uma das coisas também apontadas que é bem interessante, né? Tudo isso a fim de melhorar os conhecimentos e práticas da equipe de enfermagem, tá? Na segregação dos resíduos. O que isso implica, esse manejo adequado? Né? Uma menor geração de resíduos, porque a gente geralmente, o que a literatura diz é que às vezes a gente só acaba gerando de 15% a 20% dos resíduos infectantes. E quando você vai ver um indicador de uma unidade de saúde, às vezes ele vem 30%, 40%. Então, ou seja, se ele fosse segregado da forma correta, ele estaria na margem certa. Então, muita coisa misturada, a gente vai ver fotos. Então, isso poderia melhorar, né? Esse manejo adequado. Proporcionar um ambiente mais higienizado, isso aí também é inegável. E menor custo, porque, assim, é claro que o lixo, o resíduo biológico, né? O infectante, o químico, até por conta da questão de ser mais virulento, mais patogênico, e o químico por ser né, ter mais toxicidade, então, ou seja, ele demanda um tratamento, então ele, com certeza, ele vai ser mais custoso. Então, assim, essa questão do manejo é muito importante porque vai melhorar todos esses 3 pontos. E aí a gente entra na classificação dos resíduos, né? O resíduo A é o infectante, é aquele potencial de infecciosidade, patogenicidade, que traz um risco grande de infecção. Né? São aquelas amostras de laboratório. Aí eu botei umas imagenzinhas, aquela bolsa de sangue com bastante volume ainda, né? As placas de Petri, que são as culturas de bactérias, tá? Que às vezes a gente não está falando aqui de uma gota de sangue, tá? Quando você vai fazer qualquer procedimento, que é uma gotinha, né, para fazer uma antisepsia de uma punção venosa. Isso aí vai ser resíduo comum. O que a gente está falando é quando a gente tem realmente um resíduo, né, viável mesmo, né? Uma amostra maior, tá? Só que o resíduo do tipo A, infectante, ele tem 5 subtipos, tá? Não sei se vocês têm, a gente coloca tudo no mesmo bolo, mas são diferentes, né? O A1, ele fala das culturas de micro-organismos, de resíduos de vacina, bolsas transfusionais, sobras. Então, é um resíduo que, se você, dependente da virulência, se você sabe, você tem que tratar dentro da unidade que gerou. Por exemplo, laboratório. Se eu tenho essas placas de Petri, eu não sei que cultura é essa, não sei qual é o agente, né, microbiológico, eu tenho que tratar, eu tenho que autoclavar lá dentro antes de ser colocado externamente, tá? Então, eles vão ser umas diferentes. Porque, assim, existe agentes biológicos de 4 níveis. Então, assim, níveis
maiores, tipo 3 e 4, eles têm uma virulência maior. Então, isso a RDC ela fala, ele precisa ser tratado dentro da unidade que ele gerou, tá? É essa que é a diferença. Agora, se eu não sei qual é, eu trato tudo, não adianta. Mas é só mesmo esses tipos de, né, bolsa transfusional, culturas, não é uma quantidade tão grande num nível assim macro da unidade de saúde, tá? O A2 são as peças anatômicas, vísceras, resíduos de animais. A RDC, ela diz que ele não precisa tratar na unidade que gerou. Geralmente são essas instituições que tem instituto biomédico, que faz essas pesquisas com os animais, com os ratinhos, coelhos, enfim. Ele diz que não precisa, porém, ele tem que tratar dentro da instituição, ou seja, então, ele precisa ser tratado, ele precisa de um tratamento prévio, como eu coloquei aí do lado, tá? O A3, e depois que ele é tratado, ele pode ser colocado num aterro controlado, não tem problema nenhum, tá? No aterro sanitário. O A3 são membros de ser humano e feto. Esses, as instituições geralmente, eles têm um contrato com a prefeitura, né? Isso aí já é em lei, eles podem ser enterrados, cremados. Se não tiver condições de ser enterrados, eles podem ser incinerados, que é um tratamento que você vai diminuir também a questão da patogenicidade, porque vai às vezes com algum tecido, né, alguma coisa. Então, assim, eles podem fazer o tratamento e depois serem encaminhados para enterro, cremação, não tem problema. O A4, aí já são os kits com circuitos arteriais, venosos, filtros de ar, peças anatômicas como a placenta, bolsas transfusionais. Aí eu já tenho um resíduo menor, né? Esses aí eu não preciso tratar dentro da instituição, eu posso tratar fora, tá? Porque vocês entendem, todo resíduo A, ele tem que ser tratado. A diferença é se ele vai ser tratado dentro da unidade ou fora dela, tá? O A5... Vocês estão me escutando, gente? O A5 são órgãos e tecidos suspeitos e altamente infectados. Esses aí, como são coisas altamente infectadas, eles também são tratados. E aí a opção pela RDC é a questão da incineração, que é um tratamento térmico mais potente. A gente vai falar um pouquinho, só dar uma pincelada só para vocês entenderem o contexto, tá? Resíduo B, que é o químico, são produtos farmacêuticos, resíduos de desinfetantes, saneantes, metais pesados, reagentes de laboratório, né? Tentei colocar algumas figurinhas aí, reveladores e fixadores de imagem, tudo que tiver atrelado a algum componente químico, tá? Efluentes de equipamentos automatizados em análises clínicas, tá? Esse não é difícil. Todos esses medicamentos, né? Medicamentos oncológicos, tá? Tudo que engloba isso aí. Tá? O radioativo. O radioativo é um que geralmente ele fica a cargo do setor que ele é mais complicado. Porque, na verdade, você tem que diminuir o decaimento dele, né, da radioatividade dele, para você colocar realmente no ambiente. Então, geralmente, ele vai ficar em recipientes totalmente lacrados e vão esperar muito tempo. Aí vai depender do componente radioativo dele, tá? Às vezes, anos,
alguns meses. Então, assim, isso é controlado por essa Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é em São Paulo, CENEM, tá? Esse eu também não tenho tanto, porque assim, esse a gente no meu caso, a gente não faz parte, por exemplo, do que eu trabalho. Mas é um resíduo também importante, né? Do que é feito naqueles setores de medicina nuclear, né? Geralmente. Trabalha com iodo, né? Radioativo, então, assim, são importantes também. O D são os resíduos, praticamente o que a gente tem em casa, os resíduos domésticos, né? Deixa eu passar mais uma aqui. É semelhante ao que a gente tem em casa, papel higiênico, absorvente, gorro, isso aí não é diferente do hospital, né? Então, é mais fácil da gente entender um pouquinho, tá? Daquele paciente que a gente vai fazer higiene. Os orgânicos também, eles entram nesse... Mas, geralmente, os orgânicos, eles precisam de um acondicionamento refrigerado. Então, eles não são colocados juntos, até para evitar a questão também de vetores, né? Formigas, ratos. Então, ele tem que ter um acondicionamento diferente, ele tem que ter uma saída muito mais rápida também, tá? Até mais vezes durante o dia, tá? O reciclável também, ele está dentro desse resíduo, resíduo D, tá? Que é papel seco, papelão, plástico rígido, garrafas PET, óleo de motor, óleo de cozinha, metal, vidro. E a gente vai ver que até mesmo na unidade de saúde a gente tem como fazer isso. Como eu falei, existe uma lei que a gente tem que doar, e aí a gente ajuda também essa questão da reciclagem também para o meio ambiente, tá? Como a gente tem muita gente que pratica em casa, mas a gente tem como fazer. Vou falar um pouquinho mais à frente. E o último resíduo é o resíduo E, que é o pérfuro cortante. São as lâminas de barbear, agulhas, escalpos, ampolas de vidro, brocas, lâminas em geral, lancetas, né? Tudo que é pérfuro cortante, né? Tudo que pode escarificar, furar, né? E aí é um resuminho, tá vendo? Eu não sei se estou conseguindo incluir as pessoas. Tá, gente? As pessoas estão entrando? Então, aí é um pequeno resumo, né? O resíduos potencialmente infectantes, como eu falei, é o único resíduo que ele tem uma coloração universal, que é o branco. Então, é container branco, saco branco, tá? E tem também a questão do... Quando ele segue para tratar fora, geralmente a gente pode também utilizar o saco vermelho. Por exemplo, o Covid. A norma do Covid, ela trouxe a questão do saco vermelho até para delimitar esse lixo, né? Por conta do seu potencial infectante, né? Mas, quando você não tem, você pode usar o branco leitoso, não tem problema nenhum. Então, é o único que é convencionado em qualquer local do mundo, que é o branco. O resíduo químico, na verdade, a gente coloca em recipientes que eles têm que ser fechados, rosqueados, né? Evitando o risco de tombamento, de derramamento desse líquido. Geralmente, a gente coloca no mesmo recipiente, a gente coloca até no mesmo recipiente dele próprio, mas e coloca dentro de uma bombona, tá? Pode ser também, tem locais que utilizam também um papelão mais rígido também, entendeu? Mas assim, o que a norma diz é a tampa rosqueada, tá? Mas a gente sabe que tem locais que utilizam outras coisas.
O grupo C, o radioativo, como eu já falei um pouquinho. O D, geralmente a gente utiliza... a gente utiliza o saco preto, tá? Também é mais para... Também não é uma coisa institucional. Aliás, é uma coisa institucional, também não é... É o que é mais praticado, tá? Até para delimitar esse resíduo, os locais eles utilizam essa coloração. E para o resíduo que é reciclável, a gente utiliza geralmente o transparente para melhorar a visualização, tá? E o pérfuro cortante são essas caixinhas que a gente já sabe. Tem que ser um recipiente também de papel rígido, que ele possa abrir e fechar, e ele só pode ser preenchido até 2/3, tá? Acho que é isso que é importante. Então, aí é a gama de potenciais geradores, né? A gente sabe, drogarias, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, serviços de tatuagem, todo mundo que produz e está relacionado, né? Resíduo e está relacionado à questão de saúde, tá? Aí é mais uma imagem. É uma imagem, tá bom? Só para a gente ver um pouquinho. Resíduos com risco biológico, com risco químico, comuns e pérfuro cortante. Tá? Os símbolos, né? O símbolo que é convencional, que é do grupo A, que é o infectante. A caveirinha, que é do químico, tá? O radioativo, geralmente ele também tem essa imagem, né? Amarelo com vermelho, com sinal da radioatividade. O reciclável, ele tem é como se fosse um ciclo, porque ele pode ser transformado, ele pode voltar ao que ele era. E o grupo E, que é o mesmo tratamento do resíduo infectante, então ele vai ter o mesmo símbolo, tá? E aí o tratamento. Aí só a questão de aumentar aí o conhecimento, os infectantes e pérfuro cortantes, eles têm o mesmo tratamento. Geralmente, a opção é um tratamento térmico, geralmente é uma autoclavagem, que é a mesma que a gente vê no SEMAT, né? Mas aí com outro intuito, né? É um resíduo que é potencialmente... Você utiliza a questão da alta temperatura para você inativar a parte microbiológica, né? Os patógenos potencialmente infecciosos, tá? A incineração, no caso, ela é a mais potente, tá? Por alta frequência, então, assim, até porque você, na verdade, na incineração, você queima, você transforma em pó. Então, você tem uma reação de oxidação, né, no caso aí do tecido. Então, assim, geralmente toda queima gera uma combustão, então você vai gerar gases. Então, ele é mais complicado, porque você tem que ter um sistema de filtragem desses gases. Você não pode mandar para a natureza. E tem outro método também, que é a desinfecção química, tá? Você utiliza produtos químicos locais que você não pode fazer autoclavagem, para você diminuir esse potencial infectante, para você, depois do tratamento, ele já é considerado comum, tá? O químico é a incineração, que eu já falei um pouquinho, mas aí o intuito é você diminuir a toxicidade desse produto químico. Então, você vai provocar oxidação desse material, queima, combustão, e aí você faz a filtragem desses gases poluentes, tá? E o radioativo eu já falei um pouquinho, que é o controle pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, com recipientes especiais vedados para diminuir o decaimento radioativo.
E aí é só, a nível de curiosidade, uma autoclave ou esterilizador, tá vendo? É uma máquina também, né, por tratamento térmico, né? É semelhante ao que a gente tem nos CMEs, né, das instituições, tá? Só que utilizado para resíduo, né? Mesmo tratamento, infectante, perfluorcortante. O químico aí é só para vocês verem o tamanho da dimensão do incinerador, como eu falei, tá? A questão lá, tá vendo? Daquela haste grande para a questão da filtragem dos poluentes, tá? O tratamento dos radioativos, que é a espera, tá vendo? Nesses recipientes. Então, eles ficam esperando decair para poder serem jogados, né, no ambiente. E é só para vocês verem a questão, né? Esse aí é o errado, né? É o lixão a céu aberto. Hoje a gente não utiliza, não deveria, né? Mas alguns locais a gente sabe que ainda existem, porque isso aí você joga, você atrai todo tipo de predador, né? Então, assim, é bem complicado. E aí, o aterro controlado, você tem geralmente camadas, né? Você prepara o solo para você receber os resíduos, então eles ficam, vamos dizer assim, escondidinhos, né? E aí, até porque ele compactado, você diminui também a questão do chorume, né? Para o lençol freático, né? Para não ir parar nos rios. Então, assim, tem todo um cuidado para dispor esse resíduo. E aí também a nível de curiosidade, né, o preparo desse aterro, né, eles vão estocando esse lixo velho, tem toda uma preparação para você não invadir esse líquido que sai, o chorume, para o lençol freático, e aí a captação da queima, porque na verdade o lixo ele também exala, né, gases também, então tem toda uma preocupação, tá? E aí a identificação, aí são mais exemplos da identificação dos coletores e contêineres. Como é que eles ficam dispostos? Isso aí é uma sala de utilidades ou expurgo, tá? Aqui eu estou exemplificando. Aqui é o branco, que é o infectante. Aqui na instituição que eu trabalho, aqui é o azul. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que é o comum. E o abóbora é o reciclável. Mas é o que eu falei, é uma coisa institucional. Tá? Aqui as lixeiras direitinho. Tá? Dispostas também. Né? Lixeira infectante. A gente não utiliza, a gente vai ver, aquela classificação em todos os locais, né? As colorações, né? É plástico, vidro, então a gente identifica a lixeira, né? São lixeiras geralmente bege, são identificadas, e aí, se eu quero colocar garrafa, eu coloco, se eu quero colocar o papel seco que eu produzo ali da questão da secretaria, eu coloco. Então, assim, você fazendo de uma forma organizada, você pode fazer a coleta seletiva, tá? E aí, o abrigo externo de resíduos que a gente falou, é o armazenamento externo, né, à instituição, que é dividido em compartimentos, cada compartimento tem um resíduo, tá? Geralmente ele fica na garagem, fica fora, né? Da instituição, com entrada exclusiva, né? Tem todo o cuidado, né? E quem leva são os coletores de resíduo, que geralmente é alguém, um profissional da limpeza mesmo. E aí são os compartimentos dos resíduos, para quem nunca viu, tá vendo? Esse aqui é o compartimento do infectante branquinho, aqui no caso ele é azul, mas é o do comum, tá? São locais que tem que ser higienizados também, tá? Aqui é a baia do químico, que a gente chama baia, mas é um compartimento também. Tá vendo? Esse aqui é até uma foto mais antiga, mas o que a gente está praticando mais é esse aqui, né? Tá mais de acordo com a norma, tá vendo? As bombonas rosqueadas.
Essa é a lavagem, né? Depois, esses carrinhos, eles têm que ser higienizados também, tá? Aí é feito também pelo profissional lá de limpeza, até porque eles vão ser o quê? Encaminhados para as enfermarias, né? Para as unidades intensivas. Então, assim, você tem que ter todo um cuidado, né? Ou para o expurgo, né, de uma unidade básica de saúde. Então, assim, ele vai rodar aquela instituição, então a gente também tem que ter preocupação com a questão da limpeza. E entrando um pouquinho nos resíduos recicláveis, tá? O que a gente pode reciclar, apesar de ser um ambiente de trabalho em saúde? A gente recebe muita caixa, a gente pode. Isso aí é de forma conjunta com todos os setores, né? O papelão, a gente recebe muitas caixas, né? São muitos soros, né? É muito material, qualquer unidade. Papel seco, a gente sempre tem parte de secretaria, né? A gente gera muito papel, a gente tem que fazer nossos registros como enfermagem, né? Tanto técnicos quanto enfermeiros. Aqui a gente também, garrafas também, muitos locais não são filtros, né? São garrafas PET, tá? A gente também pode estar guardando. E vendo, geralmente o hospital ela tem uma comissão de coleta seletiva. E aí tá integrando isso aí para poder separar de uma forma certa. E um dos compartimentos do abrigo, geralmente do abrigo externo, também é de resíduo reciclável para que a cooperativa ou a associação de cooperativas ela possa retirar também. Aqui são bombonas vazias também, tá? Aquela bombona vazia que foi utilizada com soluções para diálise, tá bom? E aí, como eu falei, dá para fazer? Dá em unidades menores, né? Uma unidade básica, um ambulatório, uma policlínica, dá para fazer direitinho. Agora, quando é maior, é mais complicado. Como é que você vai ter próximo, né? Numa enfermaria, numa unidade intensiva, essa conformação para você colocar? É mais difícil, tá? Então, a gente acaba optando por identificar lixeiras mesmo, tá? Com o que a gente vai produzir, uma coisa já referenciada. Mas, numa unidade básica, dá para fazer, ó, vidros, plásticos, papéis, metais, né? Tudo que pode ser separado para reciclagem, tá? E aí, eu botei o exemplo como a gente faz, tá? A gente tem a lixeira com a identificação, tá? Com o saco transparente para melhor visualização, tá? Isso aí a norma aconselha. E o que a gente ganha fazendo essa coleta seletiva, né? A gente diminui. Então, quais os benefícios? A gente diminui a poluição ambiental, diminui a exploração dos recursos naturais. Isso pensando numa questão de sustentabilidade mais global, evita o desmatamento. Reduz custos com a disposição final do lixo, né? Como a gente já falou, a gente gera emprego e renda, porque a gente, como esses lixos eles são na maioria doados, a gente acaba dando emprego para esses catadores, para essa associação, de forma que eles dividam, né, os lucros também. Então, e isso promove também o resgate social desses indivíduos, melhora a higiene e limpeza da cidade, da instituição, de uma forma geral, para o nosso paciente, para o ambiente de trabalho, né? Para os profissionais, né, de saúde, evita a proliferação também de roedores e reduz também o número de focos de mosquito, porque às vezes isso é deixado fora também da instituição. Ele fica lá, né, às vezes em caçambas jogados, então assim, pensando no contexto global, a coleta seletiva ela ajuda muito, tá? E aí, o que mesmo institucionalmente, o que a gente pode fazer, né? A gente tem a prática lá de reciclar o óleo de cozinha, aí ele pode ser transformado em várias coisas, né? Ele pode voltar como óleo de cozinha também, ele pode virar sabão, ele pode virar biodiesel, então acaba a gente doando, até porque tem cozinhas, né, nesses locais, geralmente, então dá para doar.
Outra coisa também que a gente pode adotar no nosso ambiente de trabalho é a questão da reduzir a questão dos copos descartáveis. Até porque o plástico a gente sabe que ele demora muito a desintegrar. Tem a questão dos canudos, né, nas baías, né, nas águas. Então, você adotando a caneca, você reduz, como a figura aí, né? Você usa 3 copinhos, você usa a caneca. Então, você acaba substituindo e você melhora a questão de jogar esse plástico no ambiente, tá? A sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. É tipo assim, mesmo a gente, no ambiente de trabalho, a gente pensar também de uma forma global, né? Na questão das nossas... na geração, o que a gente quer deixar. Então, não é uma coisa que a gente pode praticar em casa, mas também nosso ambiente de trabalho, tá? E não existe jogar o lixo fora. Ele sempre vai parar em algum local, tá? A gente pode tirar da nossa vista, né? Mas ele vai para o meio ambiente. Então, a gente tem que tentar, né? O que os órgãos, né? A ONU, ele traz para a gente, para reduzir o lixo, reduzir as compras, o consumo, tá? E aí, falando na questão institucional, esse lixo, ele pode parar de forma incorreta. Ele pode parar lá no rio, né? Como a gente está vendo aí no Peixinho, que ele está assim, que é isso? É acupuntura? Não, é lixo hospitalar. Então, a importância do nosso manejo correto, porque se ele vai junto com o resíduo comum, ele pode parar dentro dos nossos mares, né? E isso, assim, tem vários estudos aí, uma parte mais de ciências biológicas, meio ambiente, mas vários estudos sobre isso também, tá? Do plástico que vai parar nos animais, que ele já cresce com aquele envolto, aquelas tampas e acabam morrendo. Então, assim, são coisas bem importantes que, às vezes, a gente, lá no nosso ambiente de trabalho, a gente não tem noção. Esse aí é uma reportagem muito legal, eu gosto de trazer essa, foi de 2009, tem aí até a fonte, que foi uma catadora do lixão, ele ainda existe, né? O lixão de Gramacho, em Duque de Caxias, ela utilizando compressas, né? Compressas de hospital. Imagina, parando na casa dela sujas de sangue. Qual o risco que essa pessoa não correu? E aí foi feita a reportagem, né? Depois, claro, toda orientação, mas aí descobriram que tinha um hospital, agora eu não vou saber qual, que estava destinando o seu lixo, de qualquer jeito, nesse aterro, tá? Para ver como é uma questão importante. E aí é um exemplo dessa mistura de resíduos, tá? O que a gente coloca tudo junto. O que a gente podia estar o quê? Segregando, como eu já falei, que é a peça-chave, é a segregação, é a separação desse lixo, né? Aí a gente vê aí a seringa no lugar, o papel, o plástico, né? O soro, a caixa da luva, tudo junto. Aqui eu não sei se esses recipientes, né, de álcool, de povidine, se eles estão com líquido ou não, mas poderiam, né, estar dispostos de outra forma. Aqui, ó, a caixinha do perfuro cortante aqui também, junto. Então, assim, por isso que a gente diz da importância. Dentro daquelas leis, né, que eu falei antes, que é a 12.305, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele fala da questão deixa de ser voluntária essa questão da gestão dos resíduos e passa a ser obrigatório, mas para a gente tomar consciência, né? Então, o importante, o que seria o ideal? Não gerar resíduo, mas isso é quase que impossível, né? Então, a gente tenta
fazer os 3 R's da sustentabilidade, conforme a ONU ela coloca: redução, reutilização e reciclagem. Então, tudo que for possível reduzir, tudo que for possível reutilizar e tudo que for possível reciclar. Se não, trata e dispõe da forma adequada, né? Ele vira resíduo comum no final. E aí, gente, essas são as referências, tá? Na verdade, não tem nada, não tem muito além do que eu já falei anteriormente, porque muita gente não tem conhecimento dessas legislações, tá? Aqui é uma frase de Leonardo Boff. Leonardo Boff é um filósofo, para quem não conhece, né? Ele fala muito do cuidado terreno. E, geralmente, a enfermagem ela se utiliza também muito do livro, né? Eu lembro na minha graduação, eu fiz graduação também em pedagogia, também utilizei também. Então, assim, é um filósofo que ele é multiprofissional, dá para utilizar em várias áreas, né? Não dá mais para nos iludir cobrindo as feridas da terra com esparadrapos. Ou mudamos de curso, preservando as condições de vitalidade da terra, ou o abismo nos espera. Já nos espera. Tá? Deixa eu ver aqui. Essa é a apresentação. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo me vendo? Sim. Opa. Vocês querem falar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês gostaram? Opa, Giacomo. Deixa eu ver aqui. Tem muita experiência para mexer aqui. Olá, Janaína. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a dia. todos. Nós queremos agradecer a participação aí, né, dos nossos inscritos. E agradecer, Janaína, foi muito proveitosa a sua aula, nos faz refletir muito sobre questões que vão além mesmo do gerenciamento do resíduo, até de pensar na questão do consumo, né? Muito, muito bom. E traz a perspectiva da sustentabilidade, né, que a gente estava conversando esses dias. Eu quero dizer, assim, do nosso orgulho e agradecer por essa empreitada aí do mini curso na jornada. Parabéns. Eu queria só pedir para o Giacomo, só a minha lista que eu tinha te pedido, do Forms. Ah, sim. Só um momento. Vê se consegue, por gentileza, me ajuda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o chat, se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Aqui, o óleo é só dispensa ele armazenado para o gari? Então, o óleo, a nível de instituição, a cooperativa, geralmente, ela recolhe. Aí é só marcar direitinho. Eles têm, geralmente, dias certos. Agora, em casa, na verdade, tem coleta seletiva, geralmente nos bairros, uma vez por semana. Eu creio que eles recolham sim, mas tem que estar identificado direitinho. Tá? Acho que não deve ter mudado, não. Giacomo quer falar? Giacomo, você queria falar? Pode abrir. Sim. Janaína, eu quero te parabenizar por todo o conteúdo exposto, tá? Isso me faz muito refletir e também colocar
como um desafio, né, para todos nós que atuamos na área gerencial. Agora há pouco, no período matutino mesmo, aqui na própria instituição, eu recebi a visita de uma fiscal da vigilância sanitária e o que é muito importante é que os nossos fluxogramas, como bem disseste, esteja atualizado, nossos POPs, os nossos protocolos de operação padrão. Para você ter uma ideia, a fiscal inferiu aqui pela manhã, na instituição, que a inobservância de um POP atualizado gera uma multa de R$5.000. Então, o POP associado ao fluxograma e ao ofício. Então, em gestão, tudo que a gente documenta fica como um álibi em nossas mãos ou uma prova que nós construímos contra nós mesmos. Então, você foi muito feliz na sua fala, quero te parabenizar e sinto muito honrado de participar desse mini curso e principalmente de poder absorver um pouco da sua experiência, que é de grande valia. Muito obrigado por tudo, viu, minha amiga? Obrigada pelas palavras, tá? Obrigada, professora. Nem agradeci também pelas palavras, tá? A gente fica só insegura a questão da tecnologia. Eu fiquei muito tempo, fui dormir muito tarde tentando para dar tudo certo, né? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ver se tem alguma coisa no chat. Janaína? Oi. Eu disponibilizei lá, tá? No chat. Tá. Eu vou agora. Tem mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Eu vou parar a apresentação agora. Queria agradecer a todo mundo, mas eu ainda estou por aqui. Vamos pegar um sozinho. Ali sentado na calçadinha.